Bem-vindos ao Diálogos com a Juventude. Hoje vamos conversar sobre romantização e meritocracia. Dois temas bastante ligados. A romantização ela pode ser vista de duas formas. A primeira delas é uma que pega muito pesado para a juventude, que é a chamada romantização do sofrimento, que é quando o adulto, né, os mais velhos, usam do sofrimento que tiveram para conseguir as coisas que têm ou para levar a vida que levam, para se mostrarem melhores, superiores, às vezes até, aos jovens, e principalmente, isso não há uma generalização, aos jovens que não sofrem para ter o que têm, né? São filhinhos de papai ou vivem uma vida mais tranquila e não precisam sofrer pelas coisas que têm, pela vida que levam, até em função da família, né, das famílias a que pertencem. E isso é uma coisa muito ruim quando a gente pensa em termos de que sociedade os jovens querem e, no fundo, que sociedade nós, ainda adultos, queremos e podemos ajudar aos jovens a ter essa sociedade melhor, porque isso causa uma separação muito grande entre jovens e adultos. E isso, quando nós pensamos que uma sociedade é o resultado da conexão que se estabelece entre as pessoas, nós vemos que essa conexão se rompe. Os jovens não querem contato, não querem diálogo com os mais velhos, porque eles romantizam o sofrimento. E os adultos, por outro lado, não generalizando, mas enfim, muitos adultos, e na verdade nós temos esse hábito, sim, os adultos em geral costumam transmitir aos jovens esse sofrimento para obter as coisas. A gente sempre diz tem que trabalhar, tem que isso, tem, né? É mais comum a gente transmitir esse sofrimento por aquilo que a gente obteve, como que a gente estivesse educando, olha, te prepara porque tu só vai ter as coisas se tu sofrer, se tu, como diz aquela moça do vídeo anterior, acordar às 4 para pegar um ônibus. O problema não é o sofrimento, o problema é exatamente a romantização desse sofrimento, que é transformar isso em mérito, como se sofrer fosse um mérito das pessoas, e não é. Na verdade, é parte da vida. Nem tudo a gente consegue de graça, caindo dos céus. Ou, como se diz, não tem almoço grátis. Mas daí há uma diferença entre transmitir isso como uma forma de dizer aos jovens, olha, vocês só vão conseguir as coisas sofrendo, pegando ônibus às 4 da manhã. Não é bem assim. E isso é um desafio para a juventude pensar de que forma eu posso ter o trabalho que eu vou ter para conseguir as coisas, sem que necessariamente eu tenha que transmitir isso para as gerações que possam vir depois de mim de uma forma romantizada, de uma forma como se isso fosse o grande teor da vida, sofrer para ter as coisas. E mais ainda, mostrar para os outros de que porque eu sofri, eu sou melhor do que todo mundo. Eu tenho mais méritos do que quem não sofreu para obter aquilo que tem. Isto é muito perigoso quando nós tentamos pensar em termos de sociedade. Rompe o vínculo, a conexão que pode existir entre pessoas e, portanto, rompe a sociedade. E nós queremos formar uma sociedade inclusiva, e não uma sociedade excludente, uma sociedade que se separa em quem sofre e daqueles que não sofrem. Então nós temos que pensar nisso, jovens têm que pensar nisso, mas principalmente os adultos têm que pensar nisso, porque nós temos esse hábito, sempre que a gente fala com os filhos, de transmitir essa ideia de que as coisas necessitam de sofrimento para serem obtidas. Então vamos pensar nisso. Essa questão da romantização do sofrimento, ela tem uma origem muito cultural também. Se nós lembrarmos que lá no livro
principal que formou a nossa cultura ocidental, a Bíblia, está escrito lá, né, como um castigo: ganharás o pão com o suor do teu rosto. Ou seja, o ser humano, para ter o que quer e o que precisa, precisa sofrer, precisa suar no rosto para ter as coisas. Então, daí nasce toda a romantização do sofrimento, uma necessidade que as pessoas têm de superar esse sofrimento e muitas vezes acabar se mostrando superior aos demais, através do seu mérito. E aí entra a questão muito profunda da meritocracia, que nada mais é do que uma forma utilizada por determinado segmento da sociedade para estigmatizar a grande massa, a grande população das pessoas pobres, dizendo: olha, aquele ali conseguiu, ele estava vendendo balinha na esquina e hoje virou um advogado, é um engenheiro, foi o primeiro da família que fez uma faculdade. Na verdade, no fundo, nós estamos transmitindo viram pobres, continuem pobres nos cantinhos de vocês, porque para conseguir sair daí tem que ter mérito e vocês não têm mérito. Alguns poucos vão conseguir. Esse discurso da mídia, quando mostra casos isolados de pessoas que vencem por seu próprio mérito, na verdade está mostrando isso. O resto fique aí quietinho no canto. Não vamos pensar na sociedade, não vamos pensar na pobreza, não vamos pensar que 70% da população brasileira é pobre ou miserável. Vamos olhar só para os exemplos de superação, para os exemplos de mérito, aquelas pessoas que vencem pelo seu próprio mérito. Um dos efeitos mais perversos da meritocracia é uma coisa que se chama aporofobia. Ok, não vão no Google, eu falo para vocês o que é. Aporofobia é o preconceito contra pobres. Preconceito, enfim, qualquer sentimento de repulsa, de qualquer coisa ruim com relação aos pobres. Preconceito. E isso é uma coisa que a meritocracia faz com que as pessoas instintivamente acabem sentindo. Porque quando eu estou salientando êxitos de algumas pessoas que tenham mérito em vencer, porque nasceram pobres ou sem condições e venceram, acaba desenvolvendo no resto das pessoas esse sentimento de aporofobia, de um preconceito profundo que nós temos enraizado na nossa sociedade contra os pobres. Lembram que um tempo atrás todo mundo falava: imagina pobre ir para a Disneylândia, andar de avião, frequentar o mesmo supermercado que eu frequento? É isso, porque instintivamente a gente é ensinado a que eles não têm mérito, e só aqueles que porventura vencerem com mérito podem seguir adiante, sem que nós tenhamos esse preconceito. Aporofobia, guardem bem isso. A pobreza e a romantização do sofrimento, ele tem esse viés, ele é excludente, ele não inclui. Ele mostra para as pessoas e nos deixa confortáveis, viu? Eu já vi o exemplo de mérito de uma pessoa pobre que venceu. Eu não preciso me incomodar com quem tenha que bancar, querer ser melhor do que eu porque sofreu. Eu tenho as coisas que eu tenho e daí? Eu não preciso me preocupar com o resto. Esses dois fenômenos, três, na verdade, a meritocracia, a romantização do sofrimento e a romantização da pobreza, eles são extremamente excludentes. E quando eu quero formar uma sociedade que seja inclusiva, ela precisa da conexão entre as pessoas. E esses fenômenos excluem, não permitem a conexão, porque deixam cada camada no seu canto e dizem: ó, fica aí que eu fico aqui. Eu sou melhor que tu, que tive que sofrer e tu não teve que sofrer. Então vamos cuidar muito com essa questão, principalmente da romantização da pobreza, que é
uma coisa que, se os jovens querem formar uma nova sociedade inclusiva, eles têm que começar a se preocupar em não dar valor a essas notícias e a essas situações de vencedores que saíram de uma pobreza ou de uma condição difícil de vida e alçaram a cargos, a posições em que hoje estão ótimas, como se todo mundo pudesse fazer isso. Não, não pode. Nós sabemos que as pessoas já nascem em pontos de partida diferentes, portanto, dificilmente vão chegar lá. O que nós temos que olhar e que os jovens têm que começar a se preocupar é: qual olhar eu tenho que ter para a sociedade com relação a todas as pessoas que vivem nessa sociedade. Porque senão, repito, daqui a 20 anos, os jovens de hoje vão estar repetindo esse discurso, vão estar dominados pelo sistema e vão estar repetindo esse discurso. É isso que querem? Imagino que não. Tchau.